enquanto o setor produtivo brasileiro mantém cautela em relação à redução das tarifas adicionais de 50% dos Estados Unidos, o acordo Mercosul-União Europeia entra no radar como uma ótima alternativa estratégica. E um dos setores que está de olho aí nas negociações é o da fruticultura. Por isso, eu converso agora ao vivo com o diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Eduardo Brandão. Eduardo, primeiramente, bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo ótimo, um prazer estar com vocês aqui. É uma satisfação nossa. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essas alternativas, essas negociações, expectativas com esse acordo Mercosul-União Europeia, mas eu quero aproveitar a sua participação para dar uma contextualizada, uma atualizada em relação ao cenário, porque a Abrafrutas ela tem sinalizado cautela, por exemplo, em relação às tarifas impostas pelos Estados Unidos. Então, queria que você trouxesse para a gente qual exatamente hoje é o impacto dessas sobretaxas para os exportadores de frutas frescas e derivadas aí. De fato, há reflexos ainda por conta dessas tarifas americanas? Perfeito. Em relação ao tarifaço americano, tão comentado nos últimos dias, nos últimos meses aí, a gente tem levado isso com cautela, estamos aguardando, inclusive, o governo federal nos dar uma posição definitiva dessas conversações que estão acontecendo com o governo americano, mas a gente já sabe que o impacto, pelo menos inicial, não foi tão grande como a gente pensava. A gente realmente houve redução de volumes exportados para os Estados Unidos. Nós estamos falando aqui, quando falo nos Estados Unidos, especialmente em 4 frutas: manga, uva, papaya e melão, né? Melão e melancia, e algumas processadas. Então a gente está meio cético ainda, aguardando. Estamos tentando nos adequar à situação, quer dizer, reduzindo a nossa margem de lucro para tentar atender os nossos compradores e tentando repassar esse preço para o consumidor americano, que no caso da manga, por exemplo, pagou, porque a nossa janela de exportação para os Estados Unidos é uma janela relativamente pequena, de 3 meses, mas a gente está ainda na incerteza do que vai acontecer com as outras frutas que as safras começam, especialmente agora nos últimos 3 meses do ano. Então a gente está cético, mas estamos aguardando e com esperança de que isso possa se resolver e a gente tenha essa tarifa tirada, e essa sobretarifa, né? E a gente continue pelo menos com o que a gente tinha antes da maioria das frutas, que girava em torno de 10%. Falou aí, né, uva, manga, melão, enfim. Eu conversei com alguns representantes aí do setor de uvas e eles dizem que estão um pouco preocupados, que eles sofreram mais o impacto. Essa é a avaliação de vocês também, que é um dos setores que mais sofreu, ou que mais sentiu, na verdade, esses impactos aí, foi a cadeia produtiva da uva? Certamente. A gente tem os Estados Unidos, como essa época agora que a gente começa as exportações, agora em outubro, um destino importante para a uva brasileira, sobretudo as uvas brancas, que a gente fala que são as uvas verdes, que a gente chama, mas são uvas que estão apreciadas pelos americanos, e com essa sobretarifa, muitos dos produtores se viram obrigados a mudar o destino dessas frutas para o mercado interno e para outros destinos do mundo, por conta na hora de fechar a conta ficou inviável essa exportação. Então, a informação que a gente tem desse início de exportação é que os volumes foram reduzidos em torno de 70%, falando de uva especificamente, os volumes enviados aos Estados Unidos quando comparado ao início da safra do ano passado. Mas a gente espera que tenha um acordo, que a gente consiga ajustar, pelo menos enquanto ocorre o acordo, que essa sobretarifa seja retirada enquanto durar o acordo. Então, para nós seria excelente, porque a gente ia passar essa questão da safra de uva aí sem essa sobretarifa. Em paralelo a esse cenário, né, existe aí as negociações, os avanços esperados no acordo entre Mercosul e União Europeia. E a gente vê que dentro desse acordo, é claro, tem muita expectativa do setor agrícola. Como o segmento das frutas, né, como a fruticultura avalia e espera aí, de repente, uma negociação com a União Europeia? Vocês estão otimistas? Que tipo de benefícios aí vocês esperam com um eventual acordo de fato? Bem, Felipe, a gente está muito otimista. Esse acordo Mercosul-União Europeia para nós é crucial para o desenvolvimento. A fruticultura vem crescendo muito nos últimos anos. A gente vai crescer esse ano, inclusive, em taxas superiores a 2 dígitos no volume exportado. Mas a gente está crescendo desta forma que eu estou te falando. Hoje, agora vamos crescer, vamos fechar esse ano possivelmente acima dos 20% de volume exportado em crescimento em relação ao ano passado. Porém, a gente ainda não é tão competitivo como poderia ser, né? Vale lembrar que lá atrás, em 2013, 2014, a gente perdeu
o benefício do SGP, que a gente fala que é o Sistema Geral de Preferência da União Europeia, onde a gente teve as tarifas oneradas. Então, hoje a gente tem tarifas altas, concorre com os nossos principais concorrentes, sobretudo da América do Sul e América Central, de forma desleal, porque, por exemplo, eles estão com tarifa zero, né? A gente está bem atrás, com tarifas que superam os 10%, e me arrisco a dizer a você que na contextualização do Acordo Mercosul-Europeia, a fruticultura, dentre as atividades do agro, será, se não a mais, uma das mais beneficiadas. Então, a gente espera que isso seja definido rapidamente para que a gente possa... Eu levantei alguns números para que vocês possam ter noção. Por exemplo, dentro do acordo hoje que está escrito e aprovado lá, a partir da assinatura do acordo, no outro dia a uva, por exemplo, que é uma fruta extremamente importante, está no top 5 das frutas exportadas, ela passa a ter zero de tarifa. Hoje a tarifa está em 11%. Assinou o acordo, ela passa a ser zero. Entendam a competitividade, como a gente vai ficar competitivo no mercado, que a gente já é muito importante. Então, limão, outra fruta que está no top 5, ela tem hoje 14% e vai ser desgravada ao longo de 7 anos, chegando a zero. Então, no primeiro ano, ela já perde 12,5% desse total. Então, a gente tem esperança de que isso aconteça. Frutas como melão e melancia também, que vão ser desgravadas com 7 anos. E a gente tem também maçã, uma fruta importante, que será desgravada ao longo de 10 anos. Então, eu volto a dizer que para nós, da fruticultura, da cadeia produtiva da fruticultura, uma atividade de extrema importância socioeconômica para o Brasil, será muito beneficiado e vai mudar a cara da exportação de frutas do Brasil e vai mudar também positivamente para o Brasil como um todo. Essa é a nossa torcida também. Olha, quero agradecer demais a gentileza de ter conversado aqui com a gente hoje de manhã, apresentado um pouquinho desse cenário. Em breve a gente volta a conversar com certeza aí sobre os avanços das negociações, as expectativas da Abrafrutas, viu? Obrigado mais uma vez, um bom restinho de semana. Obrigado, Felipe. Tudo de bom para vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Valeu.